Olá, querido irmão, graça e paz. Nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical neste domingo, dia 11 de outubro de 2020. A gente nem percebeu, mas o ano já está acabando. Falta apenas 2 meses agora para o final do ano. E nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E a aula de hoje tem muito a ver com isso, né? Com a vitória do cristão. O tema da lição é: todo cristão é um vencedor. Mas é importante a gente entender o que é essa vitória e como nós podemos afirmar isso. Não se trata de uma aula de autoajuda ou de uma espécie de coaching, né, para fazer você repetir algumas palavras, para que você possa olhar no espelho e dizer eu sou um vencedor e sair para a vitória. Não, nada disso. Nós iremos perceber que a vitória do cristão está baseada na obra de Cristo Jesus e na soberania, no controle absoluto de Deus sobre as nossas vidas. Sem mais demoras, vamos abrir. Eu vou abrir o PowerPoint aqui para a gente poder acompanhar junto essa lição e aprender mais sobre esse importante tema para nós, que é a vitória do cristão. De fato, todo cristão é um vencedor. A primeira coisa que a gente vai olhar é o segredo da vitória. Por que nós podemos afirmar que todo cristão é vencedor? Qual que é o segredo dessa vitória? Por que nós somos vencedores? Nós temos que olhar para 3 aspectos fundamentais. Mas antes da gente olhar para esses aspectos, nós vamos olhar para esse trecho aí do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Observe que eu sublinhei algumas partes do texto para que fique mais fácil a nossa compreensão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Em resumo, o apóstolo João está dizendo: Deus é o supremo vencedor. Deus é o grande dono de todas as coisas. E aqueles que nascem de Deus, aqueles que saem dessa linhagem, também são vencedores. São essas pessoas que vencem o mundo, aqueles que creem que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, aqueles que amam, ou seja, aqueles que possuem o amor de Deus, assim como foram amados pelo Pai, amam as pessoas também. E aqueles que guardam os seus mandamentos, é uma inferência lógica. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E ele vai dizer, porque todo o que é nascido de Deus, você precisa se lembrar de João capítulo 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e o próprio João que escreveu essa carta registra isso, sobre nascer de novo, e ele diz: quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, só pode ver o reino de Deus quem nasceu de novo. E aqui ele diz: todo aquele que nasce de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a compreensão correta de quem Deus é, a confiança em Deus é a base dessa vitória. E quem é que vence o mundo? E ele vai dizer: ora, aquele que crê. Essa fé é qualificada. Aquele que crê em quê? Aquele que crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus. Aquele que sabe que Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo não é um iluminado qualquer, uma pessoa com princípios morais altíssimos. Não, nada disso. É aquele que crê que Jesus Cristo é Deus. E aí nós temos 3 implicações para o segredo da vitória. Primeiro, a nossa vitória foi conquistada por Deus. Deus é o protagonista, Deus é o autor de todas as coisas. É nele que nós somos vencedores. Ele ensinou isso para o povo de Israel no deserto, dizendo: ora, vocês saibam que por mais que vocês possam ser engenhosos, terem grandes guerreiros, mas a vitória de vocês se baseia numa coisa muito simples: na minha presença no meio de vocês. O dia que vocês não tiverem a minha presença, o dia que vocês desobedecerem a mim, a vitória
não estará garantida. Segunda coisa é que a nossa vitória na nova aliança, ela é apropriada pela fé. Não apenas na nova aliança, mas na antiga aliança também, porque a salvação, a certeza da vitória, sempre foi pela fé. Abraão creu e foi justificado pela fé. Portanto, quando diz que é pela fé, o que está sendo colocado aqui é que não é por obras. Esse é o grande contraste entre fé e obras. Aquele que alcança a vitória pela fé é aquele que confia em quem Deus é. Esse é o ponto. Não é aquele que diz assim, eu venci, mas foi pelos meus méritos. Não, foi aquele que confia na palavra, no caráter de Deus e na obra poderosa de Jesus Cristo. E aí tem uma implicação lógica. Essa vitória do cristão, o segredo dessa vitória e como a gente pode dizer que alguém é vitorioso, isso é evidenciado pelo amor. Aquele que de fato tem amor, né, e esse amor é demonstrado para com os irmãos, esse amor mostra que essa pessoa de fato é uma vencedora, é um vencedor em Cristo Jesus. Portanto, esse é um grande mandamento de Deus para nós, que nós devemos amar a Deus e ao próximo, e a nossa vitória é evidenciada por isso. A gente poderia até dizer que é como se fosse credenciais da nossa vitória. O amor de Deus derramado em nossos corações, mas que não fica apenas em nós, que ele simplesmente ecoa e reverbera em todos os irmãos que estão à nossa volta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a certeza da vitória. Quando nós falamos que todo cristão é vencedor, o segredo dessa vitória, nós aprendemos que está onde? Está em Deus, e opera em nós pela fé e é autenticado, evidenciado pelo amor. O segundo ponto que o autor da lição traz para nós é que há uma certeza da vitória, e isso pode ser visto através de 5 formas, 5 certezas que mostram de fato que nós somos vencedores, olhando para o texto de João. Nós vamos olhar todas essas certezas. Primeiro, a certeza de que Jesus é Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 10, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Na época que João escreveu essa carta, havia uma controvérsia muito grande, e uma das pessoas que estavam no meio dessa controvérsia era um homem chamado Cerinto. E havia uma negação dessa divindade de Jesus Cristo. Jesus era considerado apenas um ser evoluído, um ser espiritual, com credenciais maiores do que os outros, mas não era considerado Deus. Para os judeus, isso era uma grande heresia, dizer que Jesus era Deus, né? Mas aí João começa a carta e ele vai dizendo: olha, eu quero apresentar para vocês essa grande certeza de que Jesus é Deus. Ele diz: olha, há 2 formas de a gente entender isso. Há 2 aspectos de um testemunho, ou seja, há 2 aspectos de coisas que mostram e provam que Jesus Cristo é Deus. E ele diz: primeiro, há o testemunho do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Você vai se lembrar que quando Jesus foi batizado, ele estava lá e de repente se ouve uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E há a figura de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, mostrando de fato que Jesus é Deus. Ele foi autenticado. Deus deu testemunho, dizendo: este é o meu Filho amado. E o Espírito Santo
também estava ali. Mas também há o testemunho que acontece através do quê? Do Espírito Santo, no caso do batismo, né? Ele disse, eu vou enviar o Consolador. E de fato o Consolador veio. A água, no caso o batismo, porque é uma das formas de nós entrarmos, né, para o corpo de Cristo, sermos colocados no corpo de Cristo, e o sangue, a cruz do Calvário. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. E tudo isso é unânime em dizer uma coisa. Ele não é um ser humano qualquer. Ele é Deus. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Portanto, a base da nossa vitória e daquilo que nós temos como vitória é a certeza de que Jesus Cristo é Deus. Porque sem a presença de Jesus Cristo como Deus, como nós poderíamos dizer que fomos perdoados? Quem teria perdoado os nossos pecados? Quem teria nos dado nova vida, a não ser aquilo, a obra, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Portanto, essa é a base da nossa vitória. Essa é a primeira certeza de que Jesus Cristo é Deus. A segunda certeza é a certeza de que temos a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aqui ele está dizendo, olha, a vida eterna é o bem mais precioso que um cristão pode ter. Essa é a grande vitória nossa. Nós podemos até mesmo morrer fisicamente, mas em Cristo Jesus, através da obra de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E ele vai dizer, e essa vida eterna está. Há uma preposição aí que aponta para uma localidade e vai dizer, a vida eterna está no seu Filho, ou seja, está em Cristo Jesus. E essa é a certeza que nós temos, a segunda certeza que faz parte da nossa vitória, de que nós somos do Senhor, somos selados pelo Senhor. Nós podemos morrer como todas as pessoas, mas para nós está garantido uma vida com Deus. Isso também é a base de toda a doutrina reformada. Nós estamos agora no mês da reforma e uma das certezas que nós temos é a perseverança dos santos. Ou seja, nós que fomos salvos pela graça, salvos pelo Senhor, a nossa salvação está garantida. Nós, de fato, temos a vida eterna e essa vida não pode ser perdida. Mas essa vida não pode ser perdida não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Em última instância, a gente pode dizer que é Deus quem persevera conosco, é Deus quem segura em nossas mãos. Por isso que nós podemos dizer que a salvação é garantida, por isso que nós temos essa certeza aqui da vida eterna. A terceira certeza é de que Deus responde às nossas orações. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 14 ao 17. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos por parte. A primeira coisa é essa certeza de que Deus responde às nossas orações. Mas a gente precisa entender uma coisa. Deus responde às nossas orações de três formas. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, e ele pode dizer espera. Isso ele pode fazer. Portanto, saber que Deus responde às nossas orações não significa dizer que Deus faz aquilo que nós queremos. Porque o versículo 14 vai dizer, a certeza e a confiança que nós temos que se pedirmos. Então, o início de uma oração condicional. Tem uma partícula aí, se. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E a resposta é,
ele nos ouve. Esse ele nos ouve aí poderia ser traduzido por ele nos atende. Ou seja, ele nos atende um pedido quando nós pedimos segundo a sua vontade. Contudo, a ideia de responder significa que nós podemos fazer todo tipo de oração. Nós podemos orar de todas as formas, mas as respostas podem ser diferentes. Deus pode muito bem dizer para você: não, Fábio, não é a hora. Deus pode dizer: não, João, não é a hora. Não, Raimundo, não é a hora. Não, Davi, não é a hora. Não, vou fazer agora. Não, espere. Deus pode muito bem ficar em silêncio. E o silêncio de Deus também é uma grande resposta. É eloquente. Ou seja, nós temos essa certeza que nós, quando olhamos para Deus e quando falamos com Ele, nós temos a certeza de que Ele está nos ouvindo. Essa é a certeza do cristão. Agora, João vai entrar em um outro ponto e vai dizer: ora, quando você vê alguém cometer pecado, você pode orar e pedir para que Deus o restaure. Você deve fazer isso, pedir para que Deus restaure. Mas há tipos de pecados pelas quais vocês não devem orar. E ele vai dizer: pecados para a morte. Aqui há uma grande discussão teológica que ainda está em curso e muitas pessoas divergem sobre que tipo de pecado é esse que é para a morte. Nós temos 3 candidatos muito fortes a serem pecados para a morte. Vamos olhar. O primeiro deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 12, versículo de número 31, diz assim: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que estava acontecendo aqui no contexto dessa fala de Jesus é que os fariseus estavam atribuindo as obras do Espírito Santo de Deus a Satanás. Eles estavam dizendo que aquilo que estava acontecendo, os milagres que estavam acontecendo, eram coisas do diabo. E aí Jesus vira para eles e fala: olha, a blasfêmia contra os homens pode até ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. O que significa isso? Significa dizer que esses homens estavam em completa perdição, de tal forma que eles estavam incapazes, eles eram incapazes de reconhecer a obra do Espírito Santo. Da boca deles jorrava essa grande mentira: ora, isso é obra do Espírito Santo. E Jesus vai dizer: se alguém chega nesse nível de dizer que as obras de Deus são obras do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo são obras de Satanás, essa pessoa está condenada. Para ela não há salvação. Eu já ouvi muitos irmãos falando assim: mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu um dia fiz uma brincadeira, eu falei alguma coisa? Ora, o ponto aqui, e a Bíblia de Genebra e os comentaristas de teologia sempre vão dizer, é que se você tem essa dúvida e se você tem esse medo, significa que você não fez, não cometeu essa blasfêmia. Porque essa blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida por pessoas que têm a mente completamente cauterizadas. São pessoas que não sentem arrependimento, não sentem culpa. São aqueles que são reprovados. São aqueles que estão tão longe da presença de Deus que não há neles nenhum sentimento de tristeza por aquilo que eles fazem. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar, como de Deus, como do Espírito Santo, as obras que ele fez, colocando elas na conta de Satanás. Para essas pessoas, o pecado é para a morte, não há salvação para elas. Segundo candidato a pecado para a morte é a recusa obstinada do Evangelho. Vamos ler ainda na carta de 1 João, capítulo 1, versículo de número 10, 1 João 1:10, diz assim: se dissermos que não cometemos pecado,
fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui, João está falando de uma possibilidade, que é pessoas que dizem assim, eu não tenho pecado. E é uma recusa obstinada por entender a vontade de Deus. Vamos ler um outro texto, João, o Evangelho agora, capítulo 8, versículo de número 24. 8, 24. João 8, 24, diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ou seja, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não creem na palavra de Deus, esses são aqueles que estão em pecado para a morte. Essa é uma das opções. Terceira opção é o pecado do crente que Deus já puniu com a morte física. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, esse texto a gente não vai ler, o apóstolo Paulo vai dizer assim que aqueles que não examinam o corpo, quando vão tomar a ceia, que não examinam a si mesmos, não entendem, não discernem o corpo, tomam a ceia para a sua própria condenação. E ele vai dizer, há muitos que já até morreram por isso. Portanto, quando João fala do pecado para a morte, nós temos 3 candidatos aqui para esse pecado para a morte. Da minha parte, a minha opinião é que nós não precisamos escolher nenhum desses 3. Nós podemos entender essas 3 opções como opções válidas. De fato, a gente não precisa abrir mão de nenhuma delas. Porque, de fato, uma pessoa que vive numa vida obstinada de pecado, uma vida insensível à voz de Deus, mesmo nós orando por elas, não tem valor nenhum, porque há uma responsabilidade dela para com Deus, e essa responsabilidade não cabe a mim, não cabe a você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente pensa que nós podemos salvar alguém. Nós não podemos salvar ninguém. Quem salva é o Espírito Santo. E há muitas pessoas que vivem em vida obstinada contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo, ou até mesmo não discernindo o corpo de Cristo. E essas pessoas evidenciam naturalmente que não foram tocadas pelo Espírito Santo. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Vamos ao próximo ponto. A quarta certeza que nós temos é a certeza de que não somos escravos do pecado. 1 João, capítulo 5, versículo 18, vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Guarde bem essa expressão que é colocada aí, sabemos, e ela aparece 2 vezes aqui nesses 2 versos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E depois vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ora, nós lemos um texto, agora há pouco, 1 João capítulo 1, versículo 10, que diz, se dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos. Mas agora, aqui no capítulo 5, versículo 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Como a gente pode dizer isso? Um texto ele diz que nós não podemos dizer que não temos pecado. E aqui ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, se a gente diz que a gente não tem pecado, a gente está se tornando um mentiroso. Mas aqui ele está dizendo que nós não devemos viver na prática do pecado. Como a gente concilia essas 2 coisas? Ora, nós precisamos entender que, de fato, em Cristo Jesus, nós temos pecado, nós somos pecadores, nós continuamos a pecar. Mas a diferença é que nós não vivemos na prática do pecado. Nós não podemos dizer assim, ora, nós não temos pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer também que nós somos absolutamente perfeitos, que nós vamos alcançar a perfeição. Nós temos pecado, nós cometemos erros. Nós só não podemos viver na prática do pecado. Quando ele diz aqui não vive em pecado, o que ele está dizendo é que não é que ele não tem pecado, é que ele não vive numa prática contumaz de pecado. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Romanos capítulo 6 explica bem isso. E há uma afirmação importante, e o maligno não lhe toca.
E ele vai terminar o versículo 19 dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A expressão jaz no maligno é a expressão está, pode-se dizer assim, está. O mundo está sob o controle do maligno, mas não significa que o mundo é do maligno. Isso a gente precisa entender. O mundo é de Deus, foi criado por Deus. O mundo está sob o maligno por causa do pecado, por causa da iniquidade humana. Mas o mundo não é do maligno. E nós, como nascemos de novo, Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, essa é a certeza. Nós não somos escravos do pecado mais. Nós não estamos mais sobre a égide, sobre o poder. Nós não jazemos mais no maligno. Nós agora somos de Deus, somos transportados. Essa é a certeza da nossa vitória. É por isso que nós podemos dizer o seguinte: em Cristo Jesus e através da obra do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado. A quinta certeza, certeza de que estamos na verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20 a 21 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse versículo 21 parece estar um pouco fora do que ele está dizendo no versículo 20, mas não está. O que ele está dizendo é: nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, temos condição de reconhecer o verdadeiro. Aquele que está em trevas, aquele que está morto em seus delitos e pecados, o que ele pode fazer neste mundo é tatear, colocar a mão nas paredes e sair andando em trevas e em completa cegueira. Mas aquele que nasce de novo tem a sua visão restaurada. Portanto, ele consegue conhecer e enxergar a verdade. E aqui João vai dizer: e essa verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdadeira verdade deste mundo. Essa verdade tem nome e ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que dá significado para toda a realidade deste mundo. Quando nós pensamos na criação, na forma como Deus criou todas as coisas, nós entendemos que tudo foi feito para a glória dele. Quando nós pensamos no homem, nós entendemos que nós somos feitos para a glória dele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. As coisas não fazem sentido sem a pessoa de Jesus Cristo. O mundo, as pessoas que andam em trevas, elas às vezes podem até ser inteligentes, mas elas estão tateando, elas não conseguem compreender a verdade. Por quê? Porque elas estão ainda em trevas. E ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ora, o que os ídolos são? É dito em vários trechos da Escritura que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. E é dito que aqueles que adoram ídolos, aqueles que são idólatras, se tornam semelhantes às criaturas que eles adoram. Ou seja, também têm boca, mas não sabem falar, têm olhos, mas não sabem ver, têm ouvidos, mas não sabem ouvir. Ou seja, estão em completa cegueira. E aqui João está dizendo: guarde a vida de vocês dos ídolos. Porque se tem uma coisa que a idolatria faz com as pessoas, é lançar elas em completa treva, em completa escuridão. Aqueles que estão na idolatria, e como eu tenho falado nas terças-feiras, idolatria, ela não tem a ver com apenas uma imagem, com apenas uma figura. Idolatria é aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, aquilo na qual a gente deposita a nossa confiança, que não é Deus. A gente faz, então, dessa coisa um Deus para nós, um Senhor para a nossa vida. E essa é uma pergunta importante: quais são os ídolos com os quais você tem que lutar? Quais são os ídolos que aparecem na sua vida competindo pela confiança que você tem em Deus? E aqui João está dizendo: guarde a sua vida desses ídolos. Portanto, a certeza que nós temos é que nós estamos na verdade, e isso é a base
da nossa vitória. Então, só recapitulando isso, a primeira coisa que a gente precisa entender da nossa vitória, por que nós somos verdadeiramente vencedores, é porque nós estamos na verdade. É porque nós não somos escravos do pecado. É porque simplesmente Deus responde às nossas orações, ou seja, nós temos um Deus que está junto a nós temos acesso a Ele, nós temos a vida eterna e Jesus Cristo é Deus e é Ele quem garante tudo isso. Essa é a certeza da nossa vitória, é por isso que nós podemos dizer que todo crente é um vencedor. Vamos para o final. Como posso relacionar essa lição com a minha vida? Lendo o texto de João, olhando para todos esses argumentos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós temos a vida eterna, que Deus responde às nossas orações, que simplesmente Ele nos guarda, Ele nos protege e que nós podemos viver nele em todo o tempo. Como isso pode ser aplicado à nossa vida? Como nós podemos relacionar isso com a nossa vida? Primeira coisa, toda vitória que conquistamos é por causa de Deus. Isso é um segredo para uma vida cristã vitoriosa. Você sempre dará glória a Deus. Nós estamos no mês da reforma, como eu já falei, e um dos brados da reforma é o soli deo gloria, que é uma expressão em latim, mas que significa em português somente glória a Deus. Há um escritor, um compositor musical chamado Johann Sebastian Bach, que dizia o seguinte, que quando ele escrevia lá suas composições, ele colocava embaixo SDG, ou seja, somente glória a Deus, soli deo gloria. Isso acontece com a nossa vida, isso deve acontecer conosco em todo o tempo. Todas as nossas vitórias, as nossas conquistas, aquilo que nós somos, só acontece porque é Deus quem faz, é Deus quem derrama das suas bênçãos sobre nós. Segundo ponto, a principal evidência de que alguém é cristão é o amor. O amor que é dispensado não apenas ao próximo, mas a Deus. A forma como essa pessoa serve a Deus, a fidelidade que ela tem a Deus, o amor que ela tem a Deus acima de qualquer outra coisa. Essa é a evidência de que você é um cristão vencedor. Terceira coisa, a fé verdadeira não pode ser destruída pelas circunstâncias. As circunstâncias mudam. Em alguns momentos nós vamos viver vidas felizes, tranquilas, com céu de brigadeiro, mar calmo, mas haverá momentos de tormenta. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus não pode estar atrelada a esse tipo de coisa. A nossa confiança em Deus é lá no barquinho, no meio da tempestade, ou no Monte da Transfiguração, vendo a presença de Deus ali de forma totalmente espiritual, de forma transfigurada, como de fato um Deus. Nesses dois momentos, momentos de completa alegria, paz, bênção, nós somos cristãos. Mas lá no meio da tempestade, nós também somos cristãos. A nossa fé não pode mudar. A fé verdadeira se evidencia acima das circunstâncias. Em quarto lugar, a certeza da salvação é sinal de maturidade cristã. Há momentos em que nós vamos questionar a nossa própria salvação. Será que eu sou salvo? Será que de fato Deus está gerando fruto em mim? Será que o Espírito Santo está em mim? Isso geralmente acontece quando cometemos pecado, quando falhamos, ou quando vivemos numa prática de pecado, quanto mais, e a gente sempre fala, por que eu estou fazendo isso? Será que eu de fato sou cristão? Mas com o tempo, com a maturidade cristã, vem também essa certeza inabalável, né, de que nós somos de Cristo Jesus. E, em último lugar, quem vive na verdade não pode conviver com aquilo que é falso e ilusório. É interessante isso porque isso se aplica em todas as áreas da vida. O cristão, ele foi libertado pela verdade. A verdade nos libertou. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o cristão é alguém que ama a verdade. E alguém que ama a verdade está sempre à procura dela. Isso acontece nas relações, isso acontece no estudo,
Isso acontece na forma como ele lida com todas as áreas da vida. Ele está sempre procurando a verdade, tem sempre uma mente inquiridora, nunca está aberto para receber desculpas, ilusões, falsidades, pelo contrário, está sempre buscando a verdade. Este é o retrato do verdadeiro cristão vencedor. Não se trata de dizer eu sou o vencedor de forma vazia, mas nós podemos dizer somos vencedores pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, pela certeza de que Ele ouve as nossas orações, pela certeza de que a palavra dEle habita em nós, que o amor dEle está evidenciado em nossas vidas. Por isso que nós podemos dizer que todo cristão é um vencedor. Deus abençoe você. Vamos orar nesta hora. Senhor, obrigado por este momento com os meus irmãos e que todos eles possam ter essa certeza inabalável de que são vencedores, mas a nossa vitória não está em nossas mãos, não é nosso mérito, é obra do Espírito Santo, é tua obra, e nós somos gratos a ti por isso, porque o Senhor nos deu tão grande salvação, e por isso nós estamos alegres e contentes. Deus abençoe todos os meus irmãos, que todos tenham um domingo abençoado na sua presença, e que logo mais à noite, às 19 horas, nós possamos estar juntos para te glorificar e exaltar o teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família, e eu vou encerrar aqui essa aula. Fiquem na paz do Senhor.